Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e para sua família. Estamos juntos aí para mais um capítulo das Escrituras. Hoje, Salmo de número 87, um salmo pequenininho, apenas 7 versículos, mas que tem muito para nos ensinar. Um salmo extremamente profundo, principalmente quando nós tentamos interpretá-lo, buscamos interpretá-lo à luz de Cristo e de seus ensinamentos no Novo Testamento. Vamos juntos, já convidou alguém para estar conosco? Convide, compartilhe o link, vou deixar o link aqui para você. Compartilhe para estarmos juntos divulgando a palavra de Deus. O Salmo 87 é um salmo dos filhos de Corá e é um salmo que fala sobre Jerusalém, amada de Deus. Jerusalém ficava na região do Monte de Sião. Esse Monte Sião, ele aparece na Bíblia, no contexto do Antigo Testamento. Sião é uma alusão ao reino messiânico que os judeus aguardavam. Os judeus aguardavam o Messias, isso foi ficando claro à luz da palavra, que haveria um Messias que haveria de vir para restaurar o seu povo, e em Sião passou a ser uma referência desse reino messiânico. No entanto, irmãos, Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. Ali tinha o templo, ali acontecia a adoração, ali há toda uma providência de Deus, já que Jerusalém ficava em um local elevado, que era também chamado ali de Casa de Davi, né? Jerusalém é aquele local de difícil acesso que Davi conquistou e fez ali o seu lugar, tanto que é chamado Casa de Davi, ali é construído o templo. Esse templo é também o símbolo da presença de Deus, por isso, da manifestação da glória de Deus. Por isso, meu irmão, leia esse salmo e aplique comigo à luz do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus. Diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de todas de Jacó. Olha só, meu irmão, a primeira coisa que aparece no texto são a fundamentação, o fundamento dessa cidade. Diz, fundada por ele sobre os montes. Quem fundou? Deus. Fundada está se referindo aos alicerces. Portanto, a fundamentação dessa cidade santa, desse reino messiânico, vem do próprio Deus. É chamada de Montes Santos, que eles acreditavam que era um local divino, um local especial. Até hoje, muita gente acredita que Jerusalém é um local especial. Naquela época, ela simbolizava isso, né? Tinha essa conotação espiritual. E o Senhor ama as portas dessa cidade messiânica, onde o seu povo vai viver eternamente, mais do que todas as habitações de Jacó. Vamos interpretar isso aqui, meu irmão. A Bíblia diz no Novo Testamento sobre fundamento e base. O fundamento da igreja se chama Cristo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode lançar um outro fundamento, o qual já foi lançado pelos apóstolos. Os apóstolos fizeram isso através da pregação do evangelho, da missão que receberam do próprio Senhor Jesus. Eles lançaram um fundamento que é a pedra angular, a pedra de esquina, pedra que os construtores rejeitaram, mas veio ser a pedra principal. O firme fundamento da igreja é, irmãos, Jesus. E o próprio Jesus, ele se identifica também como sendo a porta de entrada. Ele diz, eu sou a porta, quem por mim entrará e sairá e achará pastagem. Então preste atenção, meu irmão. O fundamento, os filhos de Corá cantaram este salmo sem ter uma ideia do que estavam cantando. Mas hoje, à luz do Novo Testamento, tudo isso faz sentido, porque o fundamento da igreja é Jesus. Esse fundamento foi plantado pelo próprio Deus. E esse fundamento é também a maneira como nós temos a possibilidade de adentrar essa cidade, porque Jesus é a porta e nós sabemos que Deus ama Jesus com um amor indescritível, vamos dizer assim, imensurável, inenarrável. Por quê? Porque o próprio Deus, quantas vezes ele expressou isso, ele disse, esse é meu filho, aí ele ouviu, esse é meu filho amado em quem tem todo prazer. E aí, o texto vai dizer também, a partir do versículo 4, né, diz, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Portanto, meu irmão, também é glorioso conhecer Jesus. Só quem conhece Jesus sabe realmente o seu valor, sabe realmente o que Jesus representa, sabe como vale a pena uma vida com Cristo. Quem não conhece, quem não tem o Espírito de Deus, quem não crê, não consegue entender esse amor que nós temos por esse firme fundamento que é Cristo. Aqui vai falar sobre a cidadania. Versículo 4 diz assim, dentre os que me conhecem, farei menção, preste atenção, de Raabe, de Babilônia, eis aí a Filistia, e Tiro com a Etiópia, lá nasceram. Está dizendo que povos gentios nascerão nessa cidade. Puxa vida, estranho, os filhos de Corá não devem ter entendido muito bem essa inspiração do Espírito
mas o Espírito inspirou, eles compuseram, deixaram aqui, à luz do Novo Testamento nós entendemos. Versículo 5 diz: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. O próprio, o Altíssimo, o estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Preste atenção, irmãos. Olha aqui uma profecia a respeito do que viria. Porque em Cristo, irmãos, não existe mais judeu, grego, homem, mulher, escravo ou livre. Existe uma cidadania universal e todo aquele que crê é feito filho de Deus e tem um novo nascimento, tem uma nova cidadania, receberá um dia um novo nome e está aqui só de passagem porque pertence a outro lugar. Sem saber, os filhos de Corá já estavam cantando sobre isso, sobre o fundamento, sobre a cidadania universal que nós receberíamos por esse firme fundamento da igreja que é Cristo. Não há mais distinção. Nós que estamos em Cristo somos todos filhos de Deus. E por isso, irmãos, o efeito é que nós vamos celebrar na presença de Deus, nós vamos perceber que Ele é, só quem experimenta é que pode afirmar isso, que pode testemunhar isso. Quem não conhece a Jesus, irmãos, não sabe disso, não sabe a importância. Essa tarde eu passei um tempo pregando para uma pessoa, tentando mostrar o quão valioso é Jesus. E falava, e essa pessoa estava sempre argumentando no que ela ia perder por seguir a Cristo. Só que eu quero te dizer uma coisa, a realidade é que para quem eu falei, eu estou dizendo isso aqui, meu irmão, porque eu sei que essa pessoa não verá esse vídeo, né? Mas para essa pessoa que eu falei, era uma evangelização aí à distância, para uma cidade que mora, para uma pessoa que mora em outra cidade, não conhece esse projeto, mas eu estava tentando explicar para ela a importância de Cristo. Como não tem o Espírito de Deus, estava entrando aqui, saindo aqui, claramente, irmãos, isso. Não estava entendendo o que eu estava dizendo, parecia que eu estava falando outra coisa. Ela estava com medo de perder, sabe o quê? O que ela não tem, porque ela não tem nada. Nada, absolutamente nada. Mas ela não consegue entender a preciosidade de Cristo. Mas quem entende, irmãos? Diz o texto aqui, versículo 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Ou seja, os cantores, saltando de alegria, vão dizer assim, todas as minhas fontes estão em ti. Fonte de quê? O que o cantor precisa? Inspiração, alegria, entusiasmo, capacitação, né? Porque, vamos lá, meu irmão, para ser cantor, não basta você querer cantar. Tem que cantar bem. Para você compor uma canção, tem que ter talento. Todas as fontes vêm do Senhor. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Aplicando isso aqui nesse contexto, tá? Não estou dizendo que porque você canta mal, porque você não sabe tocar o instrumento, você não pode louvar ao Senhor. Não, todo ser que respira louva o Senhor. Mas no contexto bíblico, aqui todos nós, por termos sido alcançados por essa graça maravilhosa, por estarmos nesse firme fundamento que é Cristo, por termos agora uma cidadania universal em Cristo Jesus, não há mais separação. O Espírito Santo que está em nós, meu irmão, mesmo para aquele que não conhece nenhuma nota musical, ele faz que brote do coração dessa pessoa um cântico novo. Nós saltamos de alegria e dizemos, todas as nossas fontes estão no Senhor. Toda a nossa razão, todo o nosso entusiasmo, toda a nossa alegria, toda a nossa motivação, tudo isso está no Senhor. Só assim, irmãos, nós temos a certeza de que experimentamos, de fato, a vida eterna. Essa é a Sião aguardada, onde tudo isso aconteceria. Nós temos o fundamento, claramente, que é colocado por Deus, que é Jesus. Nós temos uma cidadania agora universal. O Cristo morreu e atraiu todos a si mesmo. Agora em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos nós que cremos somos filhos de Deus e todos os que creem têm o Espírito de Deus. Esse Espírito capacita-nos a chamar o Senhor de Abba Pai, de papai, de pai querido, de paizinho, e coloca no nosso lábio, ainda que não tenhamos nem mesmo voz, coloca no nosso coração e da nossa vida sai uma expressão de louvor e de certeza de que todas as nossas fontes procedem do Senhor. Meu irmão, que bênção meditar, que alegria termos isso. Saiba disso, meu irmão. Essa vida aqui é passageira. As coisas aqui terrenas se desfarão. Você é de um lugar especial. Você está indo para Sião para viver o reino de Deus de uma maneira maravilhosa. Não temam, então, não fiquem perturbados. Creiam no que Jesus disse, que Ele preparou lugar para nós e um dia nós iremos nos encontrar e estaremos para sempre com Ele nessa Sião que aguardamos, já experimentamos por fé e aguardamos a sua revelação. Um grande beijo, meu irmão, e amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.